Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro aqui do Criadores. Hoje a gente vai dar sequência e começando também do ponto zero, né? Porque a gente teve aí infelizmente, a gente teve aí uma quebra na nossa semana passada, né? Em virtude aí da tragédia do Rio Grande do Sul. Mas agora é hora de falar de criadores de mudanças. Gente, sejam bem-vindos. Quem está aqui comigo, Raquelzinha, Janúbia, Letícia, Ilomar, que estava tentando ali fazer o movimento do áudio, infelizmente não deu, mas está tudo certo. Gente, quando a gente inicia Criadores, quando é movimento ao vivo, eu sempre faço assim o início de uma respiração, relaxamento. Por quê? A gente sai do espaço da mente e entramos para o espaço do coração. Então, se vocês sentirem, se quiserem fazer uma oração, a gente pode fazer uma oração aqui nesse momento, ou fazemos, através da minha orientação, essa conexão com o coração. O que que vocês preferem? Alguém se habilita a fazer uma oração? Sente no coração de fazer essa abertura? Hã? À vontade, Michele. Ó, Deixa você conduzir. ai, querida, então vamos lá. O que eu vou pedir para vocês, gente? Botar o pezinho no chão, coluna reta. Vamos colocar aqui a palma da mão no nosso coração, a palma direita, bem no meio do peito, a palma da mão esquerda. A coluna vai ficar reta e nós vamos começar com 3 respirações profundas, ok? Inspira, enche bem o corpo como se fosse um enorme balão. Mantém e solta, solta pela boca, devagar e calmamente. E volta a inspirar. Isso. Mantém e solta. Mais uma vez. Inspira, enche bem o corpo como se fosse um enorme balão. Mantém e solta pela boca. Nesse momento, vamos colocar as nossas 2 mãos no peito em sinal de prece, agradecendo por esse momento, agradecendo por esse encontro, agradecendo pela vida, por estarmos protegidos. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, conectados através da energia do amor, através da expansão da consciência. Que o conhecimento que vocês vieram buscar nesta noite seja revelado de uma forma leve, de uma forma rica, de uma forma muito poderosa, porque dentro de nós tem um poder que nós desconhecemos. E nós estamos aqui para acordar esses poderes. E são algo que nós temos de forma natural. Então, agora que nós estamos no espaço do coração, eu vou pedir para vocês ficarem alguns segundos apenas observando os sons que estão aí na volta de vocês. E identifica de onde que está vindo esses sons e perceba. Pode ser que vocês estejam ouvindo os sons das máquinas, os carros passando na rua, vozes de humanos, o latido de um cachorro. Perceba qual é a direção que esses sons chegam para você. E vai respirando e vai entrando nessa conexão. E quando fazemos isso, nós relaxamos a nossa mente,
e temos a possibilidade de adentrar no espaço do nosso coração, expandindo então a nossa consciência. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de criadores de mudanças. Eu honro cada um aqui presente com todo o meu amor e a minha gratidão. Sejam bem-vindos. Não dá vontade de voltar, né? Mas, é. Então, olha só. Agora que a gente já relaxou a nossa mente, nós vamos começar aqui a nossa primeira conversa. Antes de eu trazer aqui o material que eu preparei para vocês. Pergunta: alguém continuou fazendo o audiobook ou quebrou naquela semana que a gente teve aí todos os movimentos ali, né, no grupo do Criadores? Como é que foi para vocês? Vocês continuaram fazendo o audiobook? Falem para mim como é que ficou. Eu continuei. Eu só tô, eu, aquela pausa depois do almoço, eu ainda não incorporei. Eu faço Tá. só à noite. E aí de manhã eu costumo fazer também, mas como eu deixo ligado, então eu estou ouvindo por partes, mas eu consegui já concluir. Inclusive já passei para filha, já passei para o povo, porque nossa, é muito bom. Tem tudo a ver com esse poder, né, que a gente tem interno, que a gente tem que explorar mesmo, tem que conectar com a nossa essência e é um treino, né? Esse treino também, como tem que ser 21 dias, não pode interromper. Eu senti só depois do almoço eu não dei continuidade. Tá tudo bem. Mas e voltei a ouvir novamente, porque você tem outras percepções, né? Acaba. É. Agora, a Aham. próxima etapa é escrever, porque eu preciso registrar. Se eu É. não, eu aprendi muito a registrar. Eu sou professora e eu relaxei depois, né? Não estava muito registrando, agora estou registrando tudo. Eu preciso para fixar bem, né? Para apropriar mesmo do conhecimento, porque eu tenho uma memória meio vaga, assim. Eu preciso, tem que ter esse treino do registro. Tu sabe, Raquel, que a escrita, ela é muito poderosa, né? O papel, ele é um Uhum. arquétipo muito poderoso. Ele cocria aí o que a gente deseja. Então, nossa, se você fizer esse exercício da escrita, vai potencializar todo esse conhecimento dentro de você. Com certeza. E me diz uma coisa, você já chegou a receber algum insight sobre a pergunta que você fez, que você começou a fazer lá no início? Eu tive algumas, né? Eu estou fazendo mais contatos, mas eu não quero estar também ansiosa, né? Tem que Isso, deixar, porque eu acho que tenho tempo tem. para aquele meu propósito. E às vezes eu penso, né? Mas eu deixo, peço muito a Deus que encaminhe que for melhor, mas é claro que eu não conseguia pedir, porque na verdade é o apartamento dos meus pais, né? Mas quem Uhum, está administrando sou eu. uhum, Então, agora que eu estou tendo outro olhar, né? Porque a uhum, gente parece que a gente não se sente merecedor, a gente deixa as coisas, não pode deixar as coisas, né? Deixar, a gente tem que ter essa conexão, esse propósito e dar continuidade. Porque uhum, tem coerência, né? Como eu digo para você, tem coerência, né? Tem um porquê, o que, porquê e para quê. Tem tudo a ver. Então, mas tem algumas coisinhas aí que tão difíceis. Mas é bom porque eu estou aprendendo um monte. Você acaba aprendendo outras coisas, né? Com leis, com papel, com documento, porque antigamente era feito muito, não tinha, né? Essa organização. Hoje precisa de tudo muito registrado, né? Tem que estar tudo no. Mas eu estou conseguindo outras conquistas que eu também estava atrás, né? Com advogada também. Eu estou atrás dos meus direitos, né? Coisa que eu estacionei.
Eu me boicotei, fui deixando a vida levar e agora eu estou com outra visão, com Maravilha. outra postura, né? E tem que ter. Maravilha, gratidão. Graças às minhas aulas também, às Ah, minhas terapias, né? coisa boa. É, como faz diferença, né? Nossa, eu nunca tinha feito, né? Gratidão, gratidão. Que coisa boa, Raquel. Maravilhoso É, o teu relato. E a Letícia, Lê, você continuou fazendo também o audiobook ou parou? Como é que Eu parei, eu fiz uns dias, como aconteceu esse episódio aqui no Sul, me afetou muito, eu né? parei. E aí, sábado eu comecei de novo, então eu tô iniciando do zero. Tá. Mas eu fiz as meditações de manhã, meio-dia pra mim é bem complicado, porque tá todo mundo em casa, sabe? Tá tudo Tá. parado. Então eu consigo fazer de manhã, que eu acordo bem cedo, e de noite, depois que todo mundo dorme. Ok. Mas eu percebi assim que eu tenho muitos vem uns insights, uns sonhos, sabe? Umas coisas que eu já tinha sonhado e não tinha me dado conta, como alguma coisa sobre enchente, eu já tinha sonhado e eu não entendi o que era. Tipo Uhum. uns flashes, sabe? E aí as coisas vão se encaixando, mais ou menos assim. Mas não muita coisa. E também eu senti muitas dores, eu não sei se é pelo acontecido ou pelo porque eu tava, sabe? Eu acho que eu me desequilibrei muito no início, eu não sei se pelo curso ou pelo que aconteceu, mas eu assim, fiquei bem abalada. Tanto que eu te mandei um áudio, tu lembra que eu tava bem perdida, sabe? É que, infelizmente, esse episódio que aconteceu e continua acontecendo aqui, não tem como não abalar a gente, né? Então, por isso que eu Hum. propus para a gente iniciar, né, novamente aqui, caso fosse necessário, ou continuar. Que bom que a Raquel continuou, né? E tá É, tudo para mim foi bem se a muito. gente quebrou. Então, vamos lá. O que que eu vou pedir para vocês, né? Que façam aí os 21 dias, porque a gente vai reeducar o nosso subconsciente e vai fazendo ele trabalhar para a gente. O que que acontece? Que agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Como eu recomendei vocês fazerem no sono, ele atrapalha o sono, né? O audiobook, ele realmente vai atrapalhar o sono. E às vezes deixa a gente irritada, deixa a gente mal-humorada, porque eu gostaria muito que vocês percebessem exatamente o que está acontecendo no corpo físico de vocês. Sabe esse exercício que a gente fez de observar o som agora? Vocês uhum. perceberam que o som ele vem às vezes lá do fundo, às vezes ele vem lá da frente, às vezes ele vem do lado direito, às vezes vem do lado esquerdo? Lembra? Desculpa, eu não consegui fazer porque o meu telefone, é conectado com o tablet e tocou bem na hora. Ai, parece que as pessoas. Incrível. Tá tudo Mas bem. aí depois eu vou rever a aula de novo, aí eu faço. Isso. Quando você rever a aula, Letícia, o que que eu vou te pedir, tá? Faz 3 respirações profundas. E tu pode Uhum, fazer esse exercício amanhã de manhã também, quando tu acordar. Vai fazer uhum, 3 respirações profundas e vai ficar em silêncio e só observa os sons que estão aqui na tua volta. Só observa, uhum, observa, só observa. Se vier algum pensamento, manda o pensamento embora. Só observa. uhum, Qual é o intuito desse exercício? É você se perceber que a gente está sempre no meio de sons. Então, pode ser, às vezes, o filho que está falando, o marido que está ali, o pai, a mãe, enfim. Mas também vocês vão buscar os sons que estão lá no fundo. Às vezes é o som do passarinho, às vezes é o som dos carros, das máquinas, dos ônibus, enfim, né? Que vai passando perto da nossa casa. Às vezes é um cachorro que late, e aí vocês vão perceber, porque o que que acontece? A gente tem às vezes o som aqui, bem pertinho da gente, e nós temos sons que estão mais lá no fundo. Então, isso já é uma percepção que a gente vai o quê? Desenvolvendo mais habilidades do nosso corpo, da nossa unidade física, que vai fazer com que a gente relaxe e entre numa conexão maior. O audiobook, para algumas pessoas, ele incomoda bastante nos primeiros 5 dias. E a mente, ela é muito resistente. Tem pessoas que têm mais facilidade. Ouve o audiobook e, ó, e segue o baile. E fica, se sente bastante confortável. Tem pessoas que chegam a ficar tão irritadas, que elas acabam extravasando. E tudo isso é para a gente perceber, nos auto-perceber, como é que a gente está, como é que a gente está, porque a gente nunca para a gente se auto-perceber. Por que que a gente está, por que que a gente está se irritando? O que que é uhum. que está Sabe?
que no primeira, na primeira semana, aquela que eu parei de fazer porque eu tava muito mal, eu me irritei muito. Agora eu coloco e eu durmo, sabe? Quando tu dorme, Por que durmo. que agora você dorme? Porque você venceu a mente. Ela só Ah, irrita, a gente só se irrita enquanto ela está resistente e ela não quer mudar. Ela cria resistência. eu tô até preocupada porque eu não sei nem o que tá falando mais, porque eu tô sempre dormindo. Parece que eu coloco e já apago. Perfeito, é para fazer, pode dormir à vontade, Ah, eu não sei nada do que tem ali. tudo bem. Porque a intenção aqui é reeducar o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele registra tudo. Mesmo se a gente está dormindo, mesmo se a gente está fazendo outras coisas e tem som na nossa volta, ele registra tudo, ele não deixa nada de fora. Então, por isso que esse exercício, que aí você não sobrecarrega a sua mente e vai reeducando o subconsciente. E mesmo que o sono ele é muito valioso, tá? Cada vez mais a gente vai dando aí valor para o nosso sono. Quanto mais a gente tiver um sono de qualidade, mais a gente vai ter saúde, saúde mental, saúde emocional e saúde física, porque o sono ele é fundamental. Se você está sentindo dores no corpo, o que que acontece? A gente vai começar a perceber quais são as dores, o que que o nosso corpo está querendo dizer. Às vezes a gente está com alguma sobrecarga, às vezes a gente tem alguma questão emocional que a gente precisa trabalhar, algum perdão, alguma aceitação, alguma, né, raiva, alguma culpa, tudo isso o corpo vai falando e nós vamos auto-percebendo ele, aonde que está essa dor, tá? E ao longo da nossa caminhada aqui, a gente vai poder o quê? Trabalhar os pontos também que nós temos dor, identificando o que que é, porque a gente vai usar a nossa intuição. Nós vamos usar as nossas habilidades internas, interiores, para poder identificar e olhar atrás do que é que está querendo nos dizer. Que às vezes o corpo ele está falando com a gente, mas a gente não para ouvir porque a gente está no piloto automático. Então vamos lá, deixa eu compartilhar agora aqui um conteúdo aqui que eu preparei para vocês. Olha só, gente. Hoje a gente vai trabalhar o nosso coração, tá? Opa, não é esse aqui. É esse, eu acho. Vamos ver aqui. Esse aqui. Opa, não é esse aqui também? A gente abre aqui. A gente abre uma página e abre outra lá na frente. Então vamos lá, gente. Dentro da plataforma da Hotmart tem todo o conteúdo, tá? Quando a gente vem ao vivo aqui, eu só vou reforçar o conteúdo com vocês. O que que acontece? A gente já viu, tá? Aí vocês podem rever as aulas são bem curtinhas, ali em torno de 15 minutos, elas são bem fáceis de assistir. A gente já entendeu que existe uma matriz divina, né? Que é uma rede de energia que nos conecta a todo o universo. E ela é constituída por uma rede de filamentos, que é muito semelhante àquilo que a gente tem aqui no nosso cérebro. Olha só que interessante. Olha como nós somos realmente uma projeção, né? Um espelho do nosso universo. Em 1944, o Max Planck, que era o pai da teoria quântica, ele simplesmente chocou o mundo quando ele disse que existia um lugar de pura energia, onde as coisas dão início, exatamente aqui, ó, nessa imagem, ó, onde, bem no centro, ó, existe um início. Então, as descobertas recentes, né? Está Ela, aparecendo a imagem? Desculpa, Michelle. vamos crescendo, quer Pra mim tá crescer? parecendo escrito Zoom. Só o Hã? zoom. Só aparece o zoom. Pra mim tá parecendo só o Zoom. Ai, não acredito. Peraí, então, só um pouquinho. Sério? Para. É, você está falando para cima, cadê essa imagem? Agora sim. Agora deu? Pra Agora mim, sim. agora sim. Ah, ainda bem que vocês me avisaram. Olha só, bem no meio aqui, tá? Olha só. Então, se a gente hoje nós estamos conscientes que existe uma matriz divina, olha só, matriz divina. Olha como ela parece uma flor de lótus, ó, gente. Olha como que é interessante, né? Tá tudo na nossa frente, às vezes a gente não vê. E ela é constituída por uma rede de filamentos, ó.
e é muito semelhante ao que tem no nosso cérebro. Nosso cérebro, ele também não é uma rede de filamentos, né? Pura energia? É, né? Então, assim, em 1944, olha só quantos anos atrás, Max Planck, que é o pai da teoria quântica, ele acabou chocando o mundo quando ele disse que existia um lugar de pura energia. E ele estava se referindo a isso aqui, ó, que tem um início. E muitos julgaram ele. Muitos, né? Porque vocês sabem que a pessoa, quando descobre algo, tem muita, né? Tem milhares de opiniões. E ele realmente chocou o mundo quando ele descobriu isso. E hoje em dia existem muitos estudos e as últimas descobertas, elas destacam que essa evidência, ela realmente existe dentro dessa matriz divina. Só que os nossos olhos físicos, eles não enxergam, porque eles não têm a capacidade de enxergar. E toda essa rede de filamentos, gente, toda essa matriz divina, é o que dá origem lá naquele núcleo, lá no meio desta matriz, aqui, ó, aqui, bem no meio, aqui, ó, bem aqui, é a fonte, Deus Pai e Mãe, que eles chamam de bóson de Higgs. Vocês já devem ter ouvido aí nas aulas, nas próximas aulas que vocês vão ouvir ou já assistiram. É a partícula de Deus. Então, assim, aqui se cria tudo, o nosso DNA, as estrelas, as rochas, todas as coisas que estão microscopicamente e conectadas ao macrocosmos. Porém, ela se conecta energia material e energia espiritual, quarks e fótons, que a gente vai ver lá na frente. O que que acontece aqui? Quando a gente tem pessoas, né, que estão nesse movimento da expansão da consciência, e o Greg Brandon é um deles, porque ele é um dos escritores aí, né, da nova era. Ele já escreveu mais de 12 best-sellers falando sobre isso. E ele alega que sim, que existe as polaridades, que existe uma polaridade magnética na Terra que está presente. E ela também está presente no fenômeno das nossas vidas. E ele diz aqui que depois de 2012, né, a gente iria ter essas mudanças. Hoje a gente está vendo, gente, existe um movimento do nosse planeta. Hoje vocês vão perceber que tudo que está acontecendo agora, existe um motivo e nós já estávamos estudando isso lá dentro do Criadores e que agora está sendo revelado para vocês. O que que acontece? O Greg diz que a partir de 2012, tá, ia existir um grande aumento e uma mudança magnética na Terra que poderia trazer efeitos para o nosso DNA humano. E ele argumentou que isso está ligado às nossas emoções humanas, que também afeta o nosso DNA, e através da oração coletiva, a gente pode perceber efeitos físicos de cura. Então, ele diz o seguinte, que o poder da oração, ele opera milagres na nossa vida. Mas existe uma chave para a gente poder manifestar todas essas curas que a gente deseja para o nosso corpo físico, para as nossas emoções, né? E até mesmo para manifestar a vida que a gente deseja. E esse poder maior está onde? No nosso coração. O nosso coração, gente, dentro do nosso coração é onde moram os sentimentos. As nossas emoções, elas nos definem através das nossas crianças, né? Das nossas questões emocionais, daquilo que ainda não foi resolvido. E o nosso coração, ele trabalha o quê? O amor, a felicidade, o medo, a tristeza, a dor, o ódio, enfim. E a gente pode ainda ir além. Através do nosso coração, a gente pode manifestar conscientemente tudo na nossa vida. Sabe aquela história que a gente diz assim, eu não sabia? Agora vocês vão começar a receber um conhecimento onde vocês vão dizer assim, ó, sim, agora eu sei. E quanto mais a gente desenvolve esse conhecimento, mais responsabilidade sobre a nossa vida,
o nosso comportamento, a nossa energia, ela fica mais presente na nossa vida. Então, assim, o coração, gente, ele é 5.000 vezes mais potente que o nosso cérebro. Lembra que eu comentei com vocês que o pensamento ele é mais rápido que a velocidade da luz 353 milhões de vezes? Lembra disso, né? Olha o poder que o nosso pensamento tem. Cada célula do nosso cérebro possui 10 bilhões de neurônios. Gente, uma célula é microscópica e possui 10 bilhões de neurônios que disparam de 1.000 a 10.000 cargas eletromagnéticas por segundo. Tudo depende da forma que a gente está agindo, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, se a gente está tranquilamente estando lá, né? Ele está disparando de 1.000. Agora, veio algo que bagunçou, né? E se a gente está com algum desequilíbrio energético, principalmente quando é o plexo solar está desequilibrado, gente, essa mesma pessoa que está aqui meditando, ela pode, às vezes, ó, se ela tiver com o plexo solar desequilibrado, ela explode, né? E às vezes pode até quebrar tudo aqui, né? Por causa que ela tem uma energia muito poderosa que ela não sabe como usar. Então nós temos isso dentro da gente. Vocês sabiam que o coração ele é oco? Ele é oco por dentro? Não, né? Olha só que interessante. Sabe por que que o coração é oco por dentro? Porque ali está a nossa alma. Olha só que interessante. Ali está a luz que faz a vida acontecer. Porque assim, ó, se não tem fótons, se não tem luz, isso aqui é um bloco duro, duro, gente. Então, por isso que o coração ele é 5.000 vezes mais potente que o nosso cérebro, porque ele tem 5.000 neurônios a mais do que o nosso cérebro, 5.000 células, né, de neurônios a mais do que o nosso cérebro. Então, aqui está o grande ponto. Não adianta a gente só pensar positivo, gente, se a gente não sentir. Então, às vezes a gente diz assim, ah, eu penso positivo, eu faço as minhas orações, eu faço isso, aquilo. Mas se a pessoa não se conectar com o coração, abrir o chakra cardíaco, e aqui tem uma grande exercício para a gente fazer, não funciona, porque a gente só está usando uma parte desta fórmula. Então, esses novos estudos, eles mostram que o coração humano, ele é o mais forte gerador biológico de campos eletrônicos e campos magnéticos no nosso corpo. Por isso que nós atraímos todas as experiências da nossa vida. Então agora a gente já começa a entender que o coração ele tem a capacidade de gerar os mesmos campos e sobre as mesmas coisas onde o nosso mundo é feito. Então, a gente manifesta o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, a gente cria uma realidade. E já, né, livros apontam isso, né? Tem um livro que se chama assim, o sentimento é o segredo. Nesse livro, ele diz que a gente pode mudar todas as coisas e a gente pode mudar a nossa realidade quando a gente muda o nosso campo elétrico e o nosso campo magnético do nosso coração, do nosso campo energético. E ele usa o quê? O termo Stark e o efeito Stark e o efeito Zeeman. E isso nos permite mudar o nosso campo eletromagnético. A gente vai só adentrar um pouquinho, tá? Tá lá no material e vocês vão perceber. Michele, o que que é isso? O que que é isso? Isso é energia pura, gente, que está em todos esses filamentos que eu comentei sobre a matriz divina do nosso universo e no nosso campo aqui. Então, vamos lá. O efeito, vamos entender um pouquinho, tá? O que que é o efeito Stark? O efeito Stark, ele consiste, tá, no deslocamento, exatamente como está aqui nesta imagem, tá? No deslocamento e na divisão de linhas espectrais entre átomos e moléculas que estão aqui no nosso campo elétrico.
no nosso campo externo. Por isso que a gente se conecta com pessoas, né? Me conecto com você, com a Raquel, me conecto com a Letícia, me conecto com a Janúbia, me conecto com minha mãe, com meu pai, com, né? Ele faz isso, tá? Ele, ele é responsável, né, pela ampliação da pressão destas linhas espectrais que carregam toda essa energia elétrica, e aí é onde eles chamam de efeito Zeeman. E ele sim está presente em todo o nosso campo magnético. Por isso que quando a gente tem experiência com as pessoas, por que que a gente atrai determinadas pessoas para a nossa vida? Porque nós enviamos essa informação, ela está carregada de informações e é onde a gente atrai aquela experiência exatamente sobre o que é que a gente precisa trabalhar ali. Depois a gente tem o efeito Stark, tá? Desculpa, o Zeeman. O que que é? Ah, outra coisa antes de eu passar para o outro efeito, tá? Não existe nenhum aparelho eletrônico que mede isso, a não ser a mecânica quântica. Não tem nenhum aparelho. Eles já tentaram medir com aparelhos que medem televisões eletrônicas, né? Tudo que é aparelho eletrônico. Não tem como medir, porque isso aqui é um fenômeno que a gente tem de acordo com a energia que está em todo o nosso universo. E o efeito Zeeman é exatamente esse, ó, que a gente consegue enxergar. O efeito Stark, gente, a gente não enxerga. O efeito Zeeman, ó, ele é esse desdobramento aqui, ó, onde a gente consegue perceber que existem raias espectrais. Porém, elas não são visíveis a olho nu. Existe mas elas são sentidas. Nós sentimos o campo magnético das pessoas, do ambiente que a gente vive, do nosso universo. E para a gente entender, eu trago essas duas imagens aqui para a gente poder perceber como é que o campo magnético ele funciona. Então, ele é feito por essas raias espectrais, né? Nesse nível aqui, ó, nesses desenhos aqui, e ele vai ampliando o campo magnético de acordo com a energia que é projetada. Então, se a gente for observar, existe uma transição quântica em todo o nosso universo, né? E ela gira, ela vai girando, é por linhas, né? É por todo esse campo magnético, e é onde a gente consegue o quê? Perceber as revelações materiais que vão se adentrando e que são detectadas através dessas transições quânticas. Então, o que que acontece, gente? Nenhuma dessas energias a gente percebe de olho nu, a não ser quando elas têm uma matéria, que a matéria está se mexendo. Se a gente olhar o Sol e olhar os planetas, a gente enxerga fio que se conecta neles? Não, né? É tudo invisível. O nosso olho físico, ele não enxerga. Por isso que nós temos tantas habilidades que nós não enxergamos, que nós não aprendemos a desenvolver, porque nós fomos educados e condicionados só a acreditar no que os nossos olhos físicos enxergam. Só que os nossos olhos físicos, eles são limitados. E é exatamente isso que eu gostaria de trazer para vocês. Os nossos olhos físicos aqui, ó, eles são constituídos por ondas, ok? Do núcleo do meio para cima, eles conectam e eles só enxergam as ondas infravermelhos, como aquelas ondas de rádio, né? Como as ondas do micro-ondas, enfim. E do meio para baixo, nós conseguimos enxergar ultravioleta, os raios gama. Por isso que, às vezes, quando a gente tira o óculos, olha para o celular, se a gente fizer assim, ó, a gente até consegue enxergar um pouco melhor, não é mesmo? Porque a gente está usando exatamente esta parte dos nossos olhos. Então, se os nossos olhos são limitados a não enxergar toda essa energia magnética, que nós somos condicionados
a só acreditar no que a gente vê, né? Olha quanta coisa é escondida da gente e que nós podemos o quê? Começar a perceber através de outros sentidos e desenvolver no nosso corpo físico para a gente poder ter uma conexão maior, uma percepção maior. E aqui a gente começa a pegar o leme da nossa vida, porque a gente começa o quê? Se auto-perceber. Quais são as emoções que estão aparecendo aqui para mim? O que que é que isso por que que eu estou sentindo isso? O que que isso está querendo me dizer? Quanto mais a gente estreitar os laços com o nosso corpo físico, mais a gente vai começar a fazer o exercício de percepção dos sinais que estão querendo nos mostrar. Então, assim, existe uma transição quântica em todo o nosso universo. E o que que é essa transição quântica? É um ponto que a gente não enxerga, tá? Existe um estado fundamental de energia que está em todo um sistema de uma rede infinita, que é exatamente esta imagem aqui, ó, da matriz divina, que eu já trouxe lá nas outras aulas, e que ela tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês para vocês enxergarem melhor ela aqui. Vamos ver se a gente consegue. Aqui tá melhor de enxergar, né? Um pouquinho maior. Vocês entendem? Então, assim, gente, tudo isso aqui que a gente está vendo aqui não é visto por olho nu. Não tem como a gente enxergar olho nu, a não ser com medição, com ferramentas quânticas que conseguem perceber essa energia. E tudo isso aqui que está ligado, interconectado, também está ligado aos nossos relacionamentos, ao nosso trabalho, ao nosso casamento, aos nossos filhos que nós geramos. Tudo está neste campo dos nossos antepassados, enfim. Então, esse campo magnético que nós temos aqui na nossa volta, tá? É o mesmo campo magnético que a Terra tem. Só que a gente não sabe, a gente não percebe o nosso campo físico aqui. A gente enxerga o nosso campo, a não ser um médium, né? Um médium vidente, porque a gente tem aí, né, médium senciente, médium, os videntes, os clarividentes, os auditivos, né, os intermultidimensionais, os de incorporação e assim por diante. Então, assim, da mesma forma que existe um campo magnético em todo o nosso espaço, também existe aqui na nossa vida. E a gente não sabe o quanto isso influencia nas experiências que nós temos com as pessoas que estão próximas da gente. E a gente está sujeito, gente, a muitas experiências e atraímos muitas experiências que não são como nós gostaríamos que elas fossem. Porque naquele determinado momento a nossa energia ela está oscilando exatamente daquela forma. Ou seja, se a gente tem medo, o que que acontece? A gente concentra energia só nessa região aqui. E às vezes a gente atrai algo por causa desse medo. E atraímos uma coisa que a gente não quer para a nossa vida. Então, quando a gente começa a entender como é que funciona a energia de todo o nosso universo, de todo o nosso planeta, o que que acontece? Nós começamos a ampliar essa força magnética no nosso corpo físico, do nosso campo, no nosso campo energético do nosso corpo físico, e que se amplia de uma forma mais expansiva, com sabedoria. Então, todo esse campo magnético é o resultado da movimentação de cargas elétricas que está conduzida aí por fios, né, de corrente elétricas que os nossos olhos físicos não enxergam. E elas oscilam em partículas subatômicas. O nosso humor também não oscila? As nossas emoções não oscilam? Às vezes a gente não está lá, né, numa montanha russa? Pois então, o nosso planeta Terra e o nosso universo também são totalmente conscientes. Só que eles não falam a nossa língua. Eles transmitem os sinais de acordo com os efeitos que vai acontecer no nosso universo. Então, por exemplo, hoje o que está acontecendo com a Terra? A Terra é um ser consciente.
como todos os planetas. Entanto, que a astrologia já fala, né? Ai, ano de Saturno é isso. Saturno é o professor exigente que vai lá e puxa a nossa orelha caso a gente faça alguma coisa não esteja na linha, não é isso? Então, hoje, tudo isso que está acontecendo no nosso planeta é Gaia dizendo assim, que ela está doente. E que nós precisamos o quê? Ampliar o nosso campo eletromagnético através do nosso coração para a gente poder produzir a energia saudável para que todo esse movimento se estabeleça através de uma nova consciência. E aqui, gente, a nossa ciência, ela já diz, tá? Que elas já descobriram que o nosso coração, quando a gente tem um sentimento no nosso coração, nós estamos criando uma realidade, nós estamos criando ondas eletromagnéticas que mudam a qualidade dos átomos do nosso mundo. Aqui no Ocidente, gente, a gente tem o quê? Nós somos condicionados, né? Agora eu vou pegar um exemplo bem básico que acontece assim, né, quando a gente é jovem. O que que acontece? Às vezes a gente vai lá para balada, não, nem se dá conta da energia que a gente está vibrando na nossa vida, né? E aí a gente começa a fazer, ó, agora a gente começa a recapitular todas as experiências da nossa juventude. E aí, o que que acontece? Vai lá, conhece o gatinho, né? Se atrai por ele, de repente começa a namorar. Só que só vai realmente conhecer a personalidade dele depois que a gente se envolve, né? E aí, nem todos os relacionamentos eles duram tanto. Por quê? Porque naquele momento que a gente conheceu aquela pessoa, nós estávamos oscilando numa energia. Eu tenho um exemplo bem clássico que eu vou contar para vocês, tá? Eu casei muito cedo. E naquela época eu estava vivendo grandes desafios dentro da minha casa, junto com a minha irmã. E eu só queria fugir daquele ambiente. E o universo, o que que ele me fez? Ele me trouxe uma pessoa, justamente para mim sair daquele ambiente. Só que assim, ó, ele trouxe a pessoa. E ela era a pessoa, naquela época, que eu estava atraindo. De acordo com as crenças que o meu pai tinha, de acordo com as crenças que a minha mãe tinha e que eu carregava. Então, o que que acontece? Eu carreguei conflitos familiares, trouxe para este relacionamento que foi atraído através daquela energia que eu estava vibrando. Olha só que interessante quando a gente começa a olhar para isso. Então, gente, quando a gente olha e a gente percebe que tudo que a gente sente no nosso coração, a gente está criando ondas eletromagnéticas que estão mudando a qualidade dos nossos átomos, elas também criam o quê? Um novo mundo. Então, naquela época, eu só queria sair daquele ambiente. E eu criei isso. Só que eu criei isso inconsciente, porque eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje. Então, foram experiências ao qual não me trouxe, né, me trouxe muito aprendizado, mas não me trouxe exatamente aquele relacionamento que eu sempre sonhei para minha vida. E eu não cuidava da minha energia da forma que eu cuido agora, porque ninguém tinha me ensinado isso. Então, hoje a gente tem a oportunidade, gente, de receber esse conhecimento de uma sabedoria muito grande, porque agora o que que a gente vai começar a fazer? Vai começar a organizar os nossos sentimentos, vai começar a ter consciência de que todo sentimento que eu gero aqui, eu vou o quê? Enviando ondas eletromagnéticas. E isso traz um efeito gigante para o meu ambiente aqui, onde essa energia ela vai para as paredes da minha casa, ela amplia num campo. No entanto, que a gente muitas vezes é condicionado por a nossa mente ela é uma energia viva e ela quer nos controlar, por isso que eu trouxe o audiobook para vocês, porque esse audiobook a gente faz o quê? A gente dá um cansaço na mente e nós começamos a treinar ela com hábitos positivos, para que então a gente amplie o nosso campo eletromagnético e realmente receba e se alinhe com toda essa energia que está aqui presente para a gente, só que a gente não usa.
os nossos antepassados usavam isso. E eles não tinham a tecnologia que a gente tem. Alguns tinham, né? Lá atrás, que a gente já sabe que tinham, mas que foi descontinuada, que foi escondida. Hoje, gente, essa transição planetária, que está havendo todas essas catástrofes aí no mundo, está dizendo assim, ó, chacoalha. A gente entrou aí no cinturão, né, de fótons, onde a gente está conectada a um ambiente hoje, a uma estrutura de consciência, fazendo uma transição. Então, agora, vocês estão começando a perceber o poder que vocês têm aí dentro e que nós estamos sendo convidados a partir de agora a sentir o que realmente está dentro do nosso coração. Por quê? A gente teve tantas frustrações na vida, tantas decepções, que a gente fechou o nosso coração. Não foi isso que aconteceu? E se a gente fechou o nosso coração, a gente também fecha para essa energia. Porque a gente fica o quê? Vibrando no medo, vibrando na raiva, vibrando na mágoa, vibrando no ressentimento. Não é assim que acontece? E aí eu não formo ondas de qualidade, eu formo ruídos que atrai experiências que nem sempre eu quero para minha vida. Aí a gente diz assim, poxa, eu não quero mais isso na minha vida. E aí vem, estou enviando ruído. E aí vem exatamente aquilo que a gente não quer, né? Porque ninguém nos ensinou. Então agora a gente está sendo convidado a nos auto-perceber. Então, aquele exercício que eu trouxe para vocês agora, de respirar e observar os sons, é apenas um exemplo do que a gente vai começar a fazer com o nosso corpo, com o nosso coração, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Antes de falar, antes de expressar, antes de tomar qualquer decisão impulsiva, mesmo que a gente esteja aqui no automático e o filho falar assim: Ô mãe, eu posso tal coisa? Porque às vezes a gente diz sim, sem estar consciente. Depois a gente diz assim, nossa, mas por que que eu disse sim para o meu filho? E aí a gente vai cobrar dele e ele diz assim, mas tu disse sim, né? Às vezes a gente pega uma ligação telefônica lá, olha, fulana, tem que ser assim, não sei o que, última promoção, não sei o que, não sei o que. E a gente diz sim, e daqui a um pouco a gente diz, puxa vida, eu tenho mais essa conta para pagar, e agora, né? Eu disse sim. E aí a gente acaba o quê? Às vezes atropelando inconsciente algo sem se perceber, porque a gente fez no automático. Então, gente, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, tudo isso aqui, são conhecimentos há mais de 5.000 anos de idade que os nossos antepassados nos deixaram em instruções que estão bastante claras em manuscritos através dos hindus, dessa cultura dos nossos antepassados, que hoje lá eles chamam, né, de tradição védica, mas esses conhecimentos são muito antes de Cristo. Então, olha só todo esse conhecimento que está chegando aqui para nós. E Cristo já veio dizendo: muda a consciência, porque ele recebeu esse conhecimento aqui. E aí o homem vem e nos impõe um monte de imposto, muda o nosso calendário, muda tudo aqui e acaba ficando uma bagunça. Então, tudo isso aqui, gente, é um grande poder que nós temos, que está ligado ao nosso poder do nosso eu superior, porque para chegar a essa unidade física, nós temos camadas. Desde a nossa conexão da nossa camada átmica, que está ligada ao grande espírito, a Deus, está tudo nessa matriz divina, búdica, mental superior, olha só, mental inferior, corpo astral, corpo causal, corpo etérico, que é uma camada fora, isso a gente vai aprofundar mais lá para frente, até chegar a esse corpo físico aqui.
E toda essa estrutura, gente, ela tem um modelo eletromagnético. As nossas plantas também têm. Então, o nosso coração, ele é o quê? Ele é um condutor quântico que amplia toda a nossa realidade e corresponde aos nossos sentimentos. Tudo aquilo que a gente sente. Então, assim, se a gente está vibrando ali no medo e nessa tragédia que nem está acontecendo, mais ainda a gente vai ter dessa energia. Olha só, que doido isso, né, gente? Lembra aquilo que a gente fala que a gente às vezes diz assim, meu Deus do céu, aconteceu uma coisa ruim, daqui um pouco vem outra, daqui um pouco vem outra, daqui um pouco vem outra. Vem uma enxurrada uma atrás da outra, porque a gente não aprendeu isso, a calibrar a nossa energia. E a gente está vibrando porque a gente está sentindo. E a gente não faz isso de propósito, gente, isso é inconsciente. Ninguém nos ensinou isso. A gente não aprendeu isso com o nosso pai, com a nossa mãe, muito pelo contrário. A mãe tem aquela preocupação, minha filha, não faz isso, né? Porque eu tô com medo, não vai em tal lugar, não é assim? A gente não vive aí o medo o tempo todo, constante. Assim a gente vai vibrando. Então, gente, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é para que vocês então se auto-percebam que nós chegamos aqui, nesta época da nossa história, e a partir de agora a gente está nos reconhecendo como famílias biológicas, como uma família planetária. E nós estamos o quê? Nos unindo em cooperação. E a gente não impõe mais a nossa verdade nem a nossa vontade, nem o controle e nem a manipulação. A gente simplesmente deixa isso e começa a perceber tudo à nossa volta e a nossa energia para começarmos a cocriar. E esse físico aqui, ó, o John Wheeler, ele já dizia lá, né, na época, acho que um pouco antes do Planck, ele já dizia que o Einstein chama tudo isso de participação. Então, agora, vocês estão recebendo a consciência de como a nossa energia ela funciona. E nós temos a escolha de como fazer parte de tudo isso. Como criar a nossa realidade e como sermos cooperação para que nós sejamos mais saudáveis para esta unidade física aqui, para este novo humano, e para que então a gente também seja um novo humano para as pessoas que estão na nossa volta. Lembra que a ressonância quântica diz que o corpo de energia transmite energia para um outro corpo que transmite para um grupo? Então, se eu faço isso com uma energia negativa, isso vai se ampliar. Se eu faço isso, se eu tenho boas ações e eu já começo a nutrir, entender sobre a minha energia, eu começo a cuidar o que eu vou sentir, eu começo a cuidar, né, a minha impulsividade, olhar para os meus sentimentos, trabalhar as minhas emoções, o que que eu faço? Eu estou consciente. O que que eu quero para minha vida? Eu quero paz, então eu vou transmitir paz. Se eu faço isso para um outro corpo, ele tem a condição de transmitir isso para uma rede energética. E isso amplia e nos ajuda a avançar. Isso traz paz entre as nações. Isso traz paz para o nosso coração. Isso traz paz para as nossas famílias. E isso amplia toda a nossa geografia, nossa biosfera, né, a nossa nosfera, que está ligada, então, ao grande espírito da Terra, ao grande espírito que conecta a energia de Deus Pai e Mãe. Então, o papel que a gente desempenha aqui, gente, determina exatamente sobre a vontade de aceitar que nós somos realmente parte responsáveis sobre tudo que acontece no mundo. E a nossa ciência, ela já diz que nós somos condicionados a acreditar que a gente é separado do mundo. E nós não somos, nem do nosso universo. Muito pelo contrário, todos nós estamos conectados. Faz sentido para vocês, gente? Alguma dúvida até aqui? Alguma contribuição que vocês gostariam de fazer? Raquel? Raquel tá ali já. Hã? Sim? A gente fica tendo uma.
nas sinapses, assim, faz uma relação com a vida da gente, né? Como eu faço muito isso nas minhas meditações, mas nossa, é maravilhoso, né? Você entrar nessa conexão, porque a gente não aprendeu a fazer oração, a gente pedia, né? E hoje a gente começa com a gratidão, e para chegar nessa gratidão a gente tem que, né? A gente tem que ir fundo mesmo no sentimento, né? Para a gente sentir mesmo e vibrar, tem que vibrar mesmo. Aí a gente começa a agradecer as mínimas coisas, né? Como a gente, né? O universo, a água, tudo. Eu aprendi muito a fazer esse exercício, que é muito importante. E a gente não faz de boca, né? Porque antigamente era aquela oração repetida, né? Muito decorada e hoje não, hoje a gente faz a prece. Nossa, o reiki que a Claudinha fez também, que conexão boa. Porque quando vocês fazem num horário, eu não consigo pegar, né? De manhã, eu estou no Pilates. Mas aquela da noite, nossa, foi maravilhoso. Ah, Foi assim, uma conexão, né? Porque é, Jesus já dizia, né? Onde estiver reunidos duas ou mais pessoas, aquilo amplia, né? Aquilo é exato. muito bom, maravilhoso. E então a gente vê muitas coisas assim. À noite eu faço, aí só que no dia a dia, claro que às vezes a gente dá uns deslizes, então é aquele orar e vigiar. E você está sempre, Isso. porque você tem tantas, né, desafios ali e coisas bobas assim, né, às vezes a gente desliza, coisa assim que fica testando, né, sua paciência, assim. Fica. Mas a gente tem que orar e vigiar, porque ainda mais vocês que estão né, esse, tá pesada, né, tá, nossa, você tá em contato com tantas pessoas e você não pode deixar ser sugada com essa energia, porque senão você também não, né, como que você vai, porque em primeiro lugar a gente tem que se amar, né, a gente tem que se cuidar. Eu aprendi isso quando fui cuidar dos meus pais, eu só queria ser salvadora do mundo, então é isso, a gente tem que sempre se policiar nessa parte também. Senão a gente vai sendo, né, vai Uhum. sendo sugada, né? As energias. Isso Isso que a mesmo. oração, a meditação é tudo, é maravilhoso. Perfeita Só colocação. a inspiração, né? Inspira, expira. Nossa, eu fazia isso com meus É. alunos. Experiência, quando você fala assim das experiências, eu fiz também do Newton, lá do arco-íris, né? Porque eles são pequenininhos, mas é a física, né? A gente Uhum. dá. Aí eu tinha um prisma, coloquei Uhum. água, aí fizemos experiência. Nossa, a criança é muito curiosa. E a gente chega a uma idade que a gente fica muito, né? A gente esquece disso tudo. A gente tem que estar sempre, porque todos esses estudos, eu já tive muito estudo com física quântica, mas a cada vez que você estuda, aprofunda, você tem outro olhar, né? Você Uhum. aprende mais. E então, está Exato. sendo muito gratificante. Ai, Eu andei vendo as aulas um pouquinho assim. depois. Também deu tempo de ver um pouquinho. Mas E você falando aqui é bem melhor, né, gente? porque aqui a gente afirma, né, o conhecimento, né? Vai vindo, né? Você falando, vai vindo assim, ó, fazendo Vai vir. relação com a nossa vida. Nossa, Exato. como meu marido levantava e dizia assim, ai, já bateu o pé ali, ah, hoje o dia não vai ser legal. Nossa, ele já estava co-criando o dia dele. E tudo ia um atrás do outro. Ele batia, ele fazia isso, aquilo. Só que eu não podia criticar, né? Porque eles não escutam, né? Uhum. Então, Todo mundo tem seu estágio, tem seu momento. Mas a isso, gente vê isso na prática. A gente vê isso com criança, a gente vê com a gente também, mas é mais fácil ver com os outros. A gente é. para não errar E, é a sabedoria, né? Você tenta fazer diferente para não entrar nessas armadilhas, porque é muita. E como é fácil a gente ficar também de mau humor e aquilo vai girar. E por que que o amor, a alegria é mais difícil para a gente reter, né? Por causa dessas ondas, essas.
dos Essas coisas ruídos, que né? distraem da gente, distrai muito, ainda mais com essas tragédias, gente. Eu peço aqui de muita oração por vocês, porque, Gratidão, gente, Raquel, eu visualizei muito você, falei, meu Deus. querida As amada. pessoas ficam preocupadas, né? Porque É, você estava ali, né? No campo de guerra ali, você estava de frente, né? mas estamos aqui, Sentindo. estamos, Mas graças a a oração é tudo. Nossa. Deus. Às vezes eu fico pensando, eu estou muito na oração, então eu tenho que pôr um pouco. Eu E gostaria de estar lá para cozinhar, sabe? É tão bom a gente estar, né? A gente sente. Porque eu gosto de cozinhar, gosto de vem fazer para cá, alguma coisa. então. A gente precisa de bastante. Posso ter cuidado, pai, não. Eu Não, não eu tenho meu sei, tempo. só para brincar. Mas assim, é bem isso mesmo. É a gente É, orar e vigiar. Por quê? A todo gente tempo. vai precisar vigiar até as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a ciência já fala que no momento que a gente muda a nossa mente, a gente muda a nossa frequência. Quando a gente muda a nossa frequência, a gente muda todo o espaço aqui na volta. Porque, ó, nós somos átomos, ó. E existe uma linguagem que nós confiamos, que é a linguagem da fé, né? Quanto mais a gente confia nela, mais nós conseguimos o quê? Receber os dois modos de conhecimento, que é o conhecimento externo, que é esse que eu estou fazendo aqui com vocês, e o conhecimento interno. Aqui existem dois caminhos que fazem com que a gente siga o caminho do meio. Ciência e espiritualidade juntas. Não existe separação, gente. Ó, matéria e espírito. Tá junto. Personalidade e alma. Tá junto. Então, essa é a melhor forma da gente começar a perceber que para a gente criar um mundo melhor para a gente, nós precisamos o quê? Parar de lutar, respirar, entender os nossos desafios, olhar para eles e nos reencontrar. É um momento, gente, quando a gente começa a fazer todas essas mudanças, é um momento muito emocionante, tá? Quando a gente fala no nosso mundo, é o nosso mundo, é a nossa casa, é o nosso trabalho, as pessoas que a gente convive, é o nosso mundo aqui. Porque dentro do nosso mundo existe um campo inteligente de energia que permeia, né, toda essa realidade física. Então, quando a gente sabe que existe esse campo, que ele está ali, né? O que que a gente pode fazer? Nós podemos perceber e documentar. Então, vamos lá. Se eu estou sentindo, e vocês podem usar também o exercício da escrita, que vai ser bem importante, tá? E aí vocês vão se auto-percebendo e vocês vão anotando e vocês vão percebendo que existe uma energia que ela não é convencional. Ela está aqui, mas ela não funciona como a gente ligar um aparelho na tomada. Ela não tem como medir, mas ela está aqui, ela trabalha, né? E somente depois dos anos 90, lá pelo 2000, é que eles começaram a perceber que Planck estava certo, né, que Einstein também, que assim por diante, né? E aqui a gente começa a deslumbrar aqui vários insights sobre esses estudos. Então, a gente já começa a perceber que existem, né? Existem toda essa energia e que já é estudado em artigos acadêmicos. E eles são revisados e recentemente eles são cada vez mais é, é, cada vez mais sendo conectados às tradições antigas. Então, aqui, por isso que a nossa medicina está mudando, né? A nossa ciência está mudando, muita coisa está mudando. Quem trabalha ainda no tradicional lá, né, ainda tem algumas resistências. Mas aquelas pessoas que estão expandindo a consciência, esses grandes, né? A gente tem até que nem eu sempre digo que eu coraçõezinhos para ele, o André fez uma grande contribuição ainda está lá com a gente na turma de Tzolk'in, né? Ele é um grande exemplo, um estudante de medicina que quer fazer o quê? Entender sobre espiritualidade. Olha só, ampliando o conhecimento dele, porque só a medicina tradicional não é o suficiente. Então, é ali ele está expandindo.
E olha quantas curas ele vai conseguir perceber saindo da químico, mas entendendo mais sobre o paciente dele. E aqui a gente está entendendo mais sobre o nosso campo. Existe, né, aqui internamente e externamente, que está aqui, ó, que está aqui em todo o nosso campo vibracional. Então, assim, gente, a gente vê muito, né, que os nossos pensamentos, eles vão criando a nossa realidade. Então, assim, os pensamentos, eles são importantes, eles são muito importantes. Só que, como eu falei, nosso cérebro humano, ele cria um campo eletromagnético, né? Que eles estão, que eles, né? Só que campo eletromagnético aqui nesta região, mas eles são muito fracos. Então, por isso que a gente precisa conectar o coração, porque em relação ao coração, ele é fraco. Por isso que às vezes a gente não consegue cocriar aquilo que a gente deseja só pensando positivamente. E aí, se a pessoa diz assim, ah, eu penso, penso, penso positivo, mas não acontece nada. Ela pensa, mas ela não sente. Então, não funciona, porque tudo está conectado. O coração, ele é cerca de 100 mil vezes mais forte eletricamente do que o cérebro humano. Então, o coração, ele tem 5 mil vezes mais forte magneticamente do que o cérebro humano. E é por isso que a gente cria um campo eletromagnético que afeta toda a nossa realidade. E a meditação, ela faz o quê? Ela faz a gente sentir, ela faz a gente nutrir, ela faz a gente se conectar com a gratidão, onde a gente vai apreciando os movimentos, onde a gente vai percebendo os sons, a gente vai percebendo as sensações do corpo, a respiração, ela vai acalmando a nossa mente. Isso é um exercício, isso é disciplina, não é de um dia para a noite. E há cerca de 2 séculos, né, que eles trazem aí todas essas informações que descobriram através desses manuscritos, e a gente percebe que a nossa educação, ela não mudou muito nos últimos 100 anos. Então, por isso que no momento que começar a ser introduzido tudo isso dentro do cotidiano escolar, a gente poderia ter aí, né, crianças, jovens muito mais saudáveis mentalmente e que está chegando para nós agora, agora aqui, na nossa idade. E a gente já vai começar o quê? Dentro de casa, instruir as nossas próprias crianças. Instruindo as nossas crianças, ó, o corpo de energia transmite energia para outro corpo que transmite para um grupo. Automaticamente, essas crianças elas já vão nascendo por uma nova consciência. E outra coisa que é muito importante, tá, gente? Independente de nós estarmos conscientes, se a gente ainda carrega crenças no nosso subconsciente, se a gente ainda se coloca numa posição de vítima, a gente não consegue acessar esse poder. Por isso que é disciplina, por isso que às vezes a pessoa diz assim: nossa, eu estudo espiritualidade há 20 anos, mas se ela ainda tem bloqueios e crenças emocionais, ela não consegue sair daquele espaço. E ela não consegue criar aquilo que ela deseja, porque ela tem crenças. Então, assim, aqui a gente aprende a ir trabalhando, a ir trabalhando, a ir trabalhando, a ir se reeducando, reeducando. Por isso que isso é para a vida, gente. Porque se a gente tem traumas na infância, e se eu estou consciente de que eu vou trabalhando essas camadas durante a minha vida, eu consigo ressignificar e eu consigo mudar a minha frequência. Mas se eu continuo carregando minhas crenças e eu fecho meu coração pelas frustrações e eu não abro, e abro só um pouquinho, mas eu volto a fechar, também não vai funcionar. Por isso que no momento que a gente está aqui, gente, vocês estão num nível de pré-consciência. O que que é essa consciência? É uma consciência que está pronta para nascer. Alguns de vocês já nasceram, alguns de vocês estão prontos para nascer, mas não nasceu ainda, e está tudo bem. O que que é nascer para essa consciência? É ser, é nascer para aquilo que a gente quer, é nutrir aquilo que a gente quer nascer. Então, aqui, gente, a gente começa já a falar e a encontrar e a perceber, principalmente, que
dentro dos nossos sistemas energéticos, aí vamos falar um pouquinho dos nossos chakras, né? O que que acontece? A gente tem o quê? 3 centros superiores, a partir do coração, tá? Coração é o centro, laríngeo, terceiro olho, que é o nosso olho inteligente, e o coronário, que fazem o quê? A conexão e a comunicação com o nosso eu superior, que se conecta à energia divina. Então, aqui, ó, eu me conecto, eu me equilibro, né? Porque eu tô ligada à energia cósmica. Os 3 chakras abaixo aqui, do coração, plexo solar, umbilical e o chakra básico, o que que acontece? Eles estão ligados às nossas emoções, que está ligada à energia telúrica, à energia da Terra. Então, por que que quando eu estou desequilibrada emocionalmente, eu sinto enjoo, eu sinto uma raiva, eu sinto desconforto no estômago, às vezes no intestino, né? Por quê? Porque esses chakras estão desequilibrados, estão ligados às nossas emoções. Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente pode estar lidando com alguma coisa que está contrariando a vontade, né? Não consegue trabalhar a aceitação, não consegue trabalhar o amor próprio. Tudo isso está ligado aos 3 chakras de baixo. Então, a partir daqui, eu começo o quê? Eu começo a encontrar e a comunicar, ó, com pessoas que vibram na mesma sintonia. Vocês chegaram aqui, gente. Se vocês estão aqui, é porque tem um motivo. Vocês desejaram uma forte mudança. E através desse desejo é que a gente vai vibrando, é que a gente vai se conectando com pessoas afins, com pessoas que também querem. Por quê? Se eu tô no medo, olha só, olha aqui, olha o sentimento de medo, ó. Ele limita, ó. Ele só tá aqui, ó. Só nos meus chakras aqui desequilibrados, ó. Olha só, eu tô com medo, eu tô vibrando só nesse campo aqui. E a pessoa tá com confusão mental, ela tá, né, chorosa, pode estar em depressão, pode estar preocupada. E aí ela não consegue criar uma realidade que ela deseja, e ela fica sempre com vontade de mudar, sempre com vontade de mudar. Por mais que ela tenha conhecimento, ela ainda não nasceu com uma consciência. Aí, quando ela começa a receber conhecimento, ela começa a praticar e ela nascer, olha só, e a meditação é que faz com que a gente amplie esse campo, porque a gente trabalha o coração, né? E a nossa mente, o nosso coração. Olha aqui o quanto se amplia, ó. E a Raquel trouxe aí o exemplo do arco-íris, né? Olha aqui como se amplia, ó. E nós podemos aqui trabalhar com todas as cores, ó. E a gente manifesta exatamente aquilo que a gente deseja a partir do nosso coração. Porque aí eu equilibro os meus chakras de baixo e os meus chakras acima. E tudo isso, gente, os nossos ancestrais diziam que tudo está ligado ao nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Os nossos pensamentos, quando a gente controla, eles são guiados pelo nosso subconsciente, que é o nosso senhor do nosso destino. A nossa consciência é o leme. E as nossas emoções é a nossa criança ferida. Os nossos sentimentos são os nossos professores. Então, a partir de agora, a gente vai começar a criar sentimentos com mais qualidade. Nós vamos começar além de trazer afirmações positivas, nós vamos começar a nutrir o nosso coração, as nossas emoções, com palavras e sentimentos que vão começar a quê? A substituir aqueles sentimentos que nos ferem. Então, por exemplo, se a gente brigou lá com o nosso marido, com os nossos filhos, escreve tudo que está sentindo ali. Escreve numa folha. Escreve, mas escreve mesmo, porque o escrever, ele já alivia, ok?
Depois vai lá, vê todos aqueles sentimentos que estavam ali bagunçados, em desordem, né? Que trouxeram alguma confusão mental. E aí pega uma outra folha e substitui todos aqueles sentimentos negativos, sabe? Faz aquele antônimo, né? Daqueles sentimentos, ao contrário daqueles sentimentos, trabalha os sentimentos positivos. Então, assim, se eu tenho ali, poxa, uma situação, briguei com meu marido, fiquei com raiva porque ele fez isso, porque ele me falou isso, porque ele me botou lá para baixo, porque na outra folha começa. Eu aceito ele do jeito que ele, né? Ele tem esse tipo de comportamento, por quê? Né? E aí vai tentando substituir. Eu perdoo, eu aceito, enfim, aí vocês vão buscando palavras e frases ao qual vocês vão substituindo e percebendo como uma terceira pessoa. Porque a meditação, ela nos traz esse espaço. Às vezes a gente não entende o porquê que o outro está agindo daquela forma com a gente. E quando a gente medita, nós nos colocamos o quê? Num campo neutro e eu começo a perceber o que está atrás daquilo ali. Gente, quando eu comecei a fazer esse exercício, bem em seguida, assim, que eu tive um rompimento, né, a minha separação, tinha aspectos na personalidade do pai do meu filho que eu não conseguia entender, eu não conseguia compreender, né? Eu fazia de tudo, eu era a melhor mulher que eu podia ser para ele, para meus filhos, e sempre tinha atritos de personalidade. E eu não entendia por quê. E eu não tinha tempo para poder entender. E aí, e às vezes a gente precisa separar para poder curar, né? Para poder se curar. E aí, quando a gente ocorreu isso, eu comecei a ter tempo para poder meditar. E aí eu entrava num espaço de neutralidade e eu conseguia me colocar numa terceira pessoa, que é o exercício que eu faço até hoje, e eu trago para vocês fazerem também, porque no momento que me coloco nessa neutralidade e nessa, né, nessa terceira pessoa, eu consigo perceber o quê? O que fez com que aquela pessoa tivesse esse tipo de comportamento que me feriu? E começo a perceber qual é o tipo de emoção que eu tive, que também fez eu ter uma reação que eu não gostaria de ter. E aí eu começo o quê? Encerrar ciclos de emoções que estão doentes, que eu nutri através de um amor doente, que adoeceu porque eu carrego a lealdade do papai e da mamãe, carrego a lealdade dos meus antepassados. E aí eu preciso o quê? Curar. Eu consigo perceber que era aquilo que estava gerando o conflito. Então, hoje, independente de estar junto ou independente de estar separado, você consegue perceber, porque a gente amplia o nosso campo de visão, aceitando, né, a personalidade do outro, entendendo que ele está no processo dele, automaticamente entendendo o nosso processo, isso vai gerando o quê? Uma autocura e a gente começa a manifestar até mesmo a abundância de sentimentos mais positivos, de sentimentos mais puros, mais verdadeiros. E tudo isso, gente, a gente entra numa outra frequência e vai mudando todo o espaço e as nossas relações. Então, a gente pode fazer e a gente pode exercitar, repetindo várias vezes, né, afirmações, para que o nosso coração sinta, para a gente poder fazer né, essa mudança aqui, para poder operar milagres, saindo do sistema de vítima e entrando em milagres da nossa vida. Então, assim, atrás de um erro, sempre há uma bênção. Depois de uma tempestade, sempre vem a bonança. Que nem diz a minha mãe, depois de uma desgraça, vem 10 graças. A gente já percebe que tem milhões de graças, né? Porque os milagres, eles operam na nossa vida. Existe um campo que faz com que a gente consiga dar a volta, né? E, e quando a gente vai fazendo, assim, uma pequena mudança espiritual, as mudanças espirituais, a gente já vai percebendo os resultados que a gente vai tendo aqui na nossa vida. Faz sentido, gente? Então, hoje a gente percebe que a gente tem a capacidade de influenciar no resultado dos eventos das nossas vidas individuais e de um coletivo também.
Então, agora, como a gente falou de coração, vamos tocar no nosso coração. Vamos pegar os dedinhos assim e tocar no nosso coração. Vamos fechar o olho, vamos sentir. Alguém já fez isso aqui, de tocar o coração? A Raquel já fez, né? Toca. Não? Não? Ah, achei que você já tinha feito. Então, toca com os dedinhos. Sente. Pode ser que nessa região do peito esteja dolorido, sabe? Se está dolorido, pode ser que você esteja nutrindo algum sentimento de tristeza, alguma mágoa. Se está tudo ok, porque é sensível essa região do coração, tá? E quando a gente toca com os dedinhos, os nossos dedos também têm chakras. Ó, eles também são portais energéticos. E aí eu começo, ó, a me conectar com o coração, começo a sentir o meu coração. Então, toda vez que você estiver assim, num momento que está com agonia, está angustiada, toca o coração. Vai fazer uma reunião com alguém, toca o coração. Sente seu coração. Conversa com teu coração. Ninguém ensinou a gente a estreitar os laços com o nosso coração. Ninguém ensinou a gente a estreitar os laços com as nossas células. Então, aqui a gente vai aprendendo, ó. Isso não traz mais calma, não traz paz para a gente. Tá um turbilhão lá fora, mas a gente está aqui tocando no nosso coração. Então, para a gente finalizar esse processo aqui, eu vou trazer uma prática do Greg. Olha lá, a Letícia. É bom, né, Lê? Relaxa, né? Coisa boa. Deixa bem grandão, tá? Não te preocupa aqui, não precisa botar a mão aqui, tá? Porque o que que acontece? Aqui a gente precisa estar livre. Quando a gente faz um bocejo grandão, nós precisamos botar essas moléculas para fora, esses átomos para fora. Se eu faço isso, ó, eu estou mandando ela de volta para dentro. Nós aprendemos que a gente tem que botar, né? Que é educado, né? A gente botar aqui. Só que aqui a gente está falando de quê? De liberação energética. Então aqui você pode abrir grandão, tá? Ai, abre mesmo. Abre o microfone, não tô te ouvindo. Sabe que agora que tu me falou, eu me dei conta de que quando eu vou fazer aquela meditação da manhã, eu fico, chega a sair lágrima do meu olho, de tanto que eu abro a boca, sabe? Sabe quando Isso chega a doer aqui? É incrível isso. tá É limpando de, o teu chakra. é de minuto em minuto. É incrível. Como pode, não? Incontrolável, né? Aham, exatamente. É assim, é uma coisa que eu fico pensando, nossa, mas eu não tô com sono, eu não tô. E aí começa a ir a lágrima do olho, sabe? Tá É limpando. É, incrível. Nunca tinha acontecido isso comigo. Nunca. porque agora você se colocou no lugar de fazer a tua limpeza energética. É assim mesmo. Isso também aconteceu comigo. Nossa, eu achava impressionante. Eu dizia assim, é um Uhum. bocejar incontrolável, porque ele abre. Isso. Aham. Chega a fazer assim, ó. Parece que Aham. o Fico cara. pensando, meu Deus, mas eu não posso estar com sono, eu acordo cedo, mas não, eu já tô acostumada, sabe? É muito incrível isso. Agora É também, eu só apertei aqui, além de que tá dolorido, bem dolorido, eu já começou. Já deu. isso, porque você viu como a gente se conecta? Olha que Uhum. interessante, né? É Sim. conexão. Então, assim, olha só, ninguém nos ensinou isso e a gente já começa a perceber a mudança, Uhum. pequeninas mudanças quando a gente conecta. E quanto mais a gente vai adentrando aqui nos criadores, mais a gente vai estreitando os nossos laços com a gente mesmo. E vai o quê? Trabalhando o nosso amor próprio, o nosso amor incondicional, pelas nossas células, por nós mesmos. E aqui a gente faz as nossas curas, a nossa autocura. E vai trabalhando a cura. E é tudo muito leve. Vocês perceberam que é leve? É leve, né? Muito bom. Que Muito bom. bom essa aula, amei. Muito interessante. Bom, então vamos lá para gente fazer o exercício do Greg, que ele sempre recomenda. Esse aqui, gente, vocês vão perceber que vocês podem fazer isso aqui é só uma instrução, tá?
Vocês podem fazer quando vocês quiserem. Vai antes de uma reunião, né? Às vezes a gente tem uma reunião pesada, às vezes a gente tem que ter uma conversa com um familiar, assim, que a gente não tá, né? Às vezes a gente não tá bem preparada para ter aquela reunião ali, né? Respira fundo, vai lá e faz essa prática. Eu vou trazer aqui, ó. Essa é uma técnica, o Greg chama de técnica de manifestação, tá? Eu vou botar ela aqui. Isso. E aí eu vou trazer aqui para vocês. Ó. Então, o que que a gente vai fazer, tá? A gente vai fechar o olho e vamos começar a respirar. Pode abrir grandão, Raquel. Vamos lá. E vocês vão seguir exatamente as instruções aqui dessa meditação, tá bem? Ela tem 9 minutos, mas ela vai ser antes de 9, porque ela é mais compridinha, mas aí eu finalizo ela ali em torno de 6. Vamos lá? Olhinhos fechados, coluna reta, pezinho encostado no chão. E nós vamos deixar as mãos livres, porque ele já vai dizer, a meditação já vai dizer aonde vocês vão colocar as mãos, tá? Para sentir o coração. Neste momento, eu convido você para fazer esta meditação para a manifestação. Então, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E essa técnica é recomendada por Greg Braden para dar alívio para o nosso corpo e estresse do nosso dia a dia. E você pode fazer 1, 2 ou até mesmo 3 vezes ao dia. Você pode fazer ao acordar, no meio-dia ou antes de dormir pela noite. Na realidade, você pode fazer a qualquer momento. E se você puder harmonizar o seu coração com o seu cérebro da maneira que eu estarei descrevendo, você poderá aliviar do estresse. E você pode chamar isto de meditação, mas ela não é uma das formas mais tradicionais. E se você quiser, você pode chamar de meditação, porque eu chamo de meditação de coerência do coração e do cérebro. E eu vou compartilhar com você essa técnica que eles desenvolveram, simplificando essa habilidade que nós temos de harmonizar o coração com o cérebro. Então, a primeira coisa a se fazer é fechar os olhos. E se você estiver escutando este vídeo áudio, enquanto estiver dirigindo, não faça isso. Mas faça isso em algum lugar que você esteja tranquilo. Então, neste lugar seguro, eu irei convidar você a fechar os olhos e quando você fechar os olhos, mande um sinal de consciência para o seu corpo, mudando do mundo exterior para o mundo interior do seu corpo. E mude a sua consciência do seu cérebro para o seu coração. E coloque os seus dedos no seu coração. E eu estou fazendo a mesma coisa aqui. E tem uma razão para isso. Em pesquisas que foram encontradas, de que os povos indígenas sempre disseram que se você tocar no coração, você pode tocar com os dedos ou com as palmas das mãos, ou com o sinal de mudra. Você pode tocar com um dedo ou com mais que um. Se você puder tocar o seu coração assim, a sua consciência irá para o ponto onde você estiver tocando. Então, é essa maneira de mudar a consciência da mente para o coração. E esse é o primeiro passo. Feche os olhos. Permita a sua consciência mudar do cérebro ou da mente para o coração. É uma mudança muito poderosa dentro do seu corpo. O segundo passo, você começa a fazer uma respiração mais lenta. Um pouco mais lenta do que geralmente você respira. Então, talvez, de 4 a 5 segundos, inspire. 4 a 5 segundos, segure
Expire 4, 5 segundos e faça isso algumas vezes. E enquanto estiver fazendo isso, você sentirá essa mudança de consciência do cérebro mental para o coração sentimental. É uma mudança muito poderosa. Você muda a sua consciência do cérebro para o coração. No passo 1 e no passo 2, quando você desacelera a sua respiração, você manda um sinal para o seu sistema nervoso que você está em um lugar seguro. E quando o seu sistema nervoso está se sentindo seguro, ele permite fazer uma mudança da química de estresse, de sobrevivência, para uma química de cura e rejuvenescimento. Com a respiração, podemos fazer isso. Esse é o segundo passo. E você começará a sentir várias mudanças em seu corpo quando você fizer isso. É diferente para cada um. Alguns podem sentir um calor, outros um formigamento, outros vão sentir calmos, outros podem transpirar porque estão acessando mais energia, talvez no peito ou na nuca. Todas essas coisas são típicas desses 3 passos. Então, se você fizer esses 3 passos de sentimento, respiração, por 3 minutos no mínimo, você pode fazer por 3 minutos e você pode fazer por mais. Mas os cientistas encontraram que no mínimo por 3 minutos irão acessar esse potencial em cascata muito positiva para o nosso corpo. E esse é uma grande maneira de alívio de estresse. E junto cria uma resiliência que pode mudar e curar as coisas da sua vida. E como eu falei, você pode fazer 1, 2, 3 vezes ao dia. No começo do seu dia ou no final do seu dia, ou você pode fazer em ambos os horários, sempre que você sentir necessidade. E você pode fazer isso até mesmo no seu trabalho. Então você pode ir a um lugar tranquilo, faça esse exercício e você pode fazer até mesmo no banheiro. Feche a porta e faça. E tudo bem. Eu costumava fazer isso nas corporações onde eu trabalhava. Eu ia até o banheiro, fechava a porta e fazia isso durante o dia. E me colocava em um lugar muito bom, porque colocava todo o sistema do meu corpo em harmonia e segurança. Então, se você estiver trabalhando e terá uma reunião dura, você poderá harmonizar o seu coração com o seu cérebro antes de ir para essa reunião. O que acontece é que irá mover do mental, que geralmente é reativo, e que causa conflitos para o coração, que tem uma capacidade muito maior de resolução, sem ser reativo a isso. Gratidão por assistir e por ouvir esse exercício. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para você receber as notificações. Você precisa clicar na opção de todas, então você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Curta se você gostou. Muito bem, continua assim. Respirando profundamente. E só vai voltando isso quando você estiver pronto. Isso, muito bem. Como é que vocês estão por aí? Como é que vocês estão se sentindo?
Abre microfones, hein? Olha como é poderoso, né? Sim, bem leve. Ah, Dá uma moleza, muito bom. Uma ah, leveza. coisa boa. Literalmente o coração amoleceu. É Ficou muito bom. frio. É Um muito calorzinho, um frio ao bom. mesmo tempo. É muito bom. Ah, eu adoro. Muito bom. Gente, olha Essa só. técnica eu nunca fiz. Nossa, que bom. Ah, Gostoso. coisa boa. Eu Nossa, só esquentava, né? Mas nunca, assim, Gente, apalpei, assim, sabe? Explorei o corpo. As outras é, partes, mas sentimento muito bom. muito bom. ai, gente, que bom que vocês gostaram. Gratidão. Semana que vem, então, a gente se encontra e acho que vai ter aí mais, né, um movimento, é porque no final das contas o Criadores, o nosso grupo lá ficou, né, ah, porque na verdade o intuito dele não é trazer um monte de informação, mas que é sempre a gente concentrar, né, nas aulas mesmo. Deixa Eu eu vou só pegar fazer uma coisinha. Tá, eu vou fazer da seguinte forma, tá? Dentro da plataforma Hotmart, tá lá todo o conteúdo. O que que eu vou fazer? Eu vou enviar amanhã essa aula lá para vocês, dentro ali do grupo do Criadores, Uhum. e a meditação. Mas, dentro da plataforma, vocês também têm ela, tá? Ela tá na aula 4. Essa é a É, aula. eu já fiz. Eu já fiz essa. Ah, Na então hora tá. que eu tava fazendo, eu senti, eu me lembrei que eu fiz. Quando começou a esquentar o peito, eu me lembrei. Sabe, parece que veio, eu já fiz isso, já passei por aqui. É bom, então assim, ó, é todo o material que tem lá, é o que a gente vai trabalhando aqui, a gente vai expandindo, porque, gente, a mente, ela só aprende quando se repete, e É. vocês viram que a gente, né, absorveu um pouco mais do que aquilo que a gente está ali na aula. Então, agora, o que que eu vou pedir para vocês? Assistam às 5, às 6 e às 7. Ok? Se quiser assistir todas, pode assistir todas, tá? E aí, semana que vem, a gente se encontra aqui para eu ver como é que vocês estão e a gente vai dar mais um mergulho, mais uma conexão que a gente vai fazer para que vocês, então, explorem aí, né, o corpo físico, esta unidade que ninguém nos ensinou. Lembra que eu falei? Ó, nós Uhum. temos uma nave espacial aqui, ó, só que nos deram uma habilitação de carroça, gente. Então, Então, eu tá. estava lembrando do audiobook, tá ligado, né? Aham, tá. Tem uma parte que é uma prece simples que acorda alegre. Se ela tiver interesse, se tiver um tempinho, já vai lá acho que é 5 horas e 48 minutos. E aí Ai, você olha só. começa, os dedos dos pés estão relaxados, é muito Ah, gostoso. ai, que legal, vou Aí fazer. vai relaxando todas as partes, assim, e você e diz que é o sono e sonhos, né? Para você ter bom sono e o 5 horas e sonho. 45. Vou até anotar aqui, porque eu durmo Durma também em vezes. paz é uma prece. É 5 horas e 48 Não, minutos, porque ele vai esse até áudio, 9, né? ele é maravilhoso. Eu faço isso também, Eu não vou sei qual anotando capítulo. minutos. Aí eu marquei o capítulo 14 também, aí eu fui anotando alguns capítulos, mas esse foi bom porque aí você fala, é bom a gente falar e gravar, porque aí você põe no teu fone, né? Uhum. Com as tuas palavras, com a tua voz. Às vezes a gente não gosta muito da voz, mas a gente vai treinando, vai aperfeiçoando, Isso. porque a gente não gosta muito, né? Eu não Ai, eu gostava de adoro a ver voz da vídeo. Michelle. Ai, me traz uma A paz da também. Michelle é muito boa. Coisa Ela que tinha que gravar, ela gravar esse A do som. meditação dela, tem uma meditação dela muito boa. Eu não lembro qual, mas tem uma assim que parece que eu saio da. É uma voz tão gostosa. Traz uma paz. Ai, gente, gratidão. Agora eu entendi. É, tu tinha que gravar esse mesmo pra nós. Ah, É bem Vamos lá, curtinha, poderosa. mas ela é bem curtinha, é bom pra gente quem treinar já. sabe eu É, gravo ele, né? É que ele é 9 horas, né? 9 horas. 9 horas. Acho que é E cinco e aí, quarenta. mas só a olha, meditação já tava Eu bom. acho começa 5h32, depois 5h48, fui anotando aqui vou alguns ver se eu horários. consigo fazer esse do 5:42 e vou ver se eu consigo fazer então. Tá bom. Muito obrigada. Tudo feito, né? A gente vai para a missão. Ai, tô adorando esse curso que eu cheguei de paraquedas. Ai, Lê, que Eu bom! fiquei com Nossa,
de medo aquela semana que eu tava muito mal-humorada, muito mal, sabe? Muita dor, muito tudo. Eu fiquei um pouco. Aí quando tu disse pra mim parar, eu dei uma. Aí quando eu voltei já ficou mais leve, sabe? Eu acho. Mas eu tô adorando, é muito interessante. Não, eu adoro, assim, criadores para mim é o meu carro-chefe, né? Que nem a gente chama aqui na 3D, porque a gente começa a entender, conhecer a nossa unidade física aqui. Que a gente tem É, tanto poder aqui dentro e a gente não explora nada. E depois a gente começa a explorar né, mais espaços aí e a nossa vida muda completamente. A forma que a gente pensa, a forma que a gente age, o nosso estilo de vida, nossa, as é pessoas que outro somem também, né? Porque todo mundo some. homem, né? Todo Pessoas que mundo some. retornam também, tem pessoas que retornam, que têm a mesma energia, almas afins. Pra mim, todo mundo só foi. É claro que chegou muita pessoa nova, assim, mas muita gente foi e nunca mais. E as pessoas novas que chegam para você têm uma qualidade de, Sim, aham. sabe, uma conexão Faz- mais É, a gente verdadeira, fala a mesma língua. superficial, fala a mesma língua, exatamente. Incrível. Muito legal. Tem uma Que bom! sincronicidade. Então, eu também assisti o da Joia Joia Azul, muito bom. Azul! Vocês É, você viram? tem que estar lendo, né? É legendado, né, que E fala. É legendado. legendado. É uma pena que é E no legendado. final também tem uma técnica muito boa ali também. Tentei escrever, aí vai e volta, É. porque tem umas coisas que é bom, né, a gente Como é que é o retomar. nome mesmo? Eu reiniciei meu telefone e se apagou quase tudo. É, Joia Azul. Eu vou Joias. mandar. Joia Azul, tá no fala YouTube. dessa. É um filme que tá no YouTube. É muito bacana, assim. Eu Eu vou ver. recomendo. Peraí que eu vou ver se eu encontro aqui. Eu acho que você colocou no curso, não pôs? Lá no. Aham. Tá lá, tá lá. Tá no curso? Eu Você achei que tava só no acessa grupo. lá. Acho que ela colocou a última. Vamos ver aqui. Eu já nem recordo mais se eu Eu quero coloquei. ver. Esse Acho que professor Polvo também, que alguém citou numa dessas lives, eu quero ver se eu. Eu vi Qual? alguém falar, professor Polvo. Duas vezes me falaram, professor Polvo, eu vou ver amanhã mesmo eu vejo, tem que aproveitar essa semana que eu tô em casa. Aproveite, aproveite. Já vou colocar lá no Criadores de novo. eu acho que Coloquei lá, ó. Tá lá, disponível. tá bom. Combinado? Gratidão, combinado. Gratidão é minha, valeu a pena. Muito boa. Foi ótimo. Amei. Maravilhoso. É Então, assim, foi desconexão do começo ao fim, porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, sabe, de absorver, como eu te falei. E hoje, assim, peguei de primeira já. que bom, Conectou tudo. que bom. E assim vai sendo de forma gradual, e aí a gente vai ampliando essa conexão. Porque se não for assim, Lê, a gente não consegue, é muito automático, né? E mesmo Uhum, que esteja no automático, quanto mais a gente for fazendo isso, daqui a pouco a gente já pega a prática, faz, acorda, 5 minutinhos uhum, já faz, né? Se der sim, depois do almoço, ok. Se não der, tá tudo bem, faz ali à noite, mas isso traz uma qualidade melhor pra gente. E é sim. isso aí. Gente, gratidão, beijo no coração, fiquem com Deus. Segunda-feira a gente faz Boa- junto de novo. Certo, boa Obrigada. Boa noite, Boa tchau, tchau. noite. Gratidão. Boa semana. Para Tchau, vocês tchau. também. Tchau, tchau. Obrigada.